Olá, eu sou a Patrícia Conceição e logo logo nós vamos começar a live Transição de Carreira, Desafios e Perspectivas. Hoje temos uma convidada, Eneile Freitas, né? E a gente está só aguardando a chegada dela, ok? Vamos aguardando aqui um pouco a chegada da Eneile, ok? Ela está aqui solicitando a entrada. Enquanto as pessoas vão chegando, né, e a gente vai aguardando aqui aí nele, para você que está assistindo essa live gravada, né, a live de hoje é transição de carreira, desafios e perspectivas, ok? Dando prosseguimento a uma série de lives sobre transição de carreira, né? Sexta-feira teremos outra live com um convidado, né, na área de marketing digital. E na próxima semana também teremos várias lives, ok? E a Eneile está chegando aqui. Olá, Eneile. Olá, Patrícia, boa noite. E Boa na próxima noite. semana, você estava falando, e na próxima semana. Na próxima semana daremos prosseguimento a ciclos de lives sobre transição de carreira. Foi isso que eu estava falando enquanto você não entrava. Mas eu estou vendo aqui que está Aham. começando a entrar aqui algumas pessoas. Lai Sampaio está entrando agora. Tá, Oi, então, Lai. Lai, tá bom. Eneile, olha, Ah, hum. obrigada, Vi, por ter aceitado o convite. Uma satisfação enorme tê-la aqui. E, como eu estava dizendo, a live de hoje vai falar sobre desafios e perspectivas, né? Para quem está em transição de carreira. Bom, a Uhum. gente pode aqui iniciar, não é, Neila? Enquanto as pessoas vão É, chegando, e porque muita gente vai assistir essa live gravada, né? claro, a gente E vai a conversando. De gente. qualquer E a, forma, também quero te agradecer, Paty, pelo convite, né? Muito bom estar discutindo isso, é um tema que atualmente está muito em voga, né? Principalmente aí da pandemia, do ano passado para cá. Então, acho que é um momento de pensar, né? De repensar muitas coisas, inclusive no âmbito profissional. Vem cá, meu som tá bom? Tá ouvindo tá, bem? excelente, excelente. Tá, tudo ótimo. Que ótimo. Bom, eu Maravilha. vou. Aham, tá tudo bem, tá tudo maravilha, como diz o Que negócio. bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mesmo para. Tem entrou uma pessoa aqui, para aquelas pessoas que vão assistir a live gravada e para aquelas pessoas também que forem entrando, a gente vai Uhum. falando aqui do Deixa eu te título falar uma da. coisa. Fale, fale. Queria só dar uma sugestão de esperar uns 2 minutinhos, né? O que é que você acha? Você acha legal? Uns 2, 3 minutinhos? Eu acho. Bom, a gente pode aguardar sim. É porque geralmente eu falo dessa pergunta depois, entendeu? É a pergunta que eu deixo, Aham. pergunta, reflexão Ah, tá. também para quem vai assistir essa live gravada, entendeu? Tá. Ou sempre a gente está recorrendo a essa pergunta depois que a gente chegar mais Uhum. adiante na live, a gente recorre a ela de novo. Então a gente sempre vai estar Tá. falando aqui de novo dessa. Não, Então, tranquila, fica à vontade. quais os Eu- desafios enfrentados por você que está insatisfeito, insatisfeito com a sua função, com sua profissão, né, atual? Fale aqui, compartilhe nessa, conosco. tá, nessa Pois é, transição, né? Eu acho que poderia exatamente. falar um pouquinho da minha história, né? Você que sabe, eu ia contar rapidamente minha história. O que é que você Pronto, acha? acho bom. Vou Acho contar bom, minha porque história e é o tempo que as pessoas vão chegando também. E também, Pronto. como você disse, a gente vai tudo bem nele que eu começo a contar um pouco da minha história? Bom, sou a Patrícia Tá. Conceição, coach terapeuta. Ajudo professoras que estão insatisfeitas na sua atual função ou profissão através do programa Transição de Carreira Sem Estresse. Tenho recebido feedbacks de professoras que atendi, através desse programa e que elas conseguiram fazer mudança na sua vida profissional.
e hoje atuam no que gostam, né? Eu fui professora por muitos anos, mas nos últimos 2 anos eu comecei a me perguntar se eu estava satisfeita com o que estava fazendo. Foi aí que eu comecei a investir em treinamentos de coaching. Depois que eu terminei o treinamento, eu comecei a atender simultaneamente na minha função de professora, mas eu achava que eu nunca tinha tempo, né, para me dedicar à função, né? Sim. A nova função, porque eu estava sempre ocupada, sem tempo para mim e para minha família. Foi aí que em 2020, em julho de 2020, eu fui desligada da instituição de ensino, que eu dava aula há 8 anos. E aí eu pensei comigo, devo me lamentar pelo ocorrido ou agora fazer a minha escolha, né, pela nova função, né? E foi aí que eu comecei nessa procura, né, para novas ferramentas para agregar o meu programa. Eu encontrei, me interessei pelas constelações familiares, fiz a formação em constelações e hoje eu agreguei ao meu programa, né, as constelações. Então eu atendo, né, ajudo pessoas como é que se diz, a performarem através das constelações familiares, do coach das constelações familiares, né? Para que elas, assim, passem de uma forma mais suave pela transição de carreira, é isso? Exatamente. Exatamente, para que essas pessoas consigam, né, não somente ficar na insatisfação, mas elas consigam fazer o movimento da transição. Esse programa tem esse objetivo, né? Porque geralmente as pessoas não têm recurso, elas ficam insatisfeitas, mas nem todas fazem o movimento da mudança. Muitas continuam na função ainda, entendeu? Por não ter esses recursos e, através desse programa, eu ofereço, né, ferramentas com acompanhamento, né, para que essas pessoas consigam fazer essa transição de maneira mais tranquila e sem estresse. Detalhe. É o E mais Neile, eu importante. gostaria agora. Vá, fala. Olha, eu já vi que algumas pessoas estão entrando aqui. Jonas está entrando. Oi, Neile, Jonas. É? eu gostaria Sim. imensamente que você contasse um pouco da sua história, compartilhasse a sua história de transição de carreira com a gente. Tá bom, Patrícia. Eu vou falar um pouco e, em dado momento, se você quiser interferir ou se você quiser solicitar que eu pare, porque se você deixar, eu falo até amanhã, certo? Então, Fique me corte tranquilo. se quando você achar necessário. Fique Bom, tranquilo. Eu só vou sair um minha pouquinho. carreira. Não, pode. Tranquilo, não tem problema não. Minha carreira, a vida inteira, foi pautada em sala de aula, né? Ok. Esse foi o meu foco profissional. Eu me formei em comunicação social, relações públicas pela UNEB. E quando eu estava lá no terceiro semestre da faculdade, o MEC, algumas pessoas, obviamente, representando o MEC, entraram na sala e perguntaram assim: alguém aqui tem interesse em dar aula de português na rede municipal de Salvador? Porque a gente está com vaga, estamos precisando de professores. Imagina, um terceiro semestre de faculdade. E aí eu pensei, uma graninha, né, para passar as férias, eu vou topar, vou ver como é isso. E aí entrei em sala de aula, eu tinha meus 18 anos de idade, ia fazer 19, e entrei na sala de aula de pedagogia, ali no Colégio Estadual da Bahia, Central. Uhum. Inclusive minha mãe trabalhou lá a vida inteira, né, uma grande coincidência. Assim. E aí comecei. Quando eu entrei em sala, eu saí com aquela sensação de que nunca na minha vida eu faria outra coisa senão dar aula. Foi assim uma paixão à primeira vista. É interessante é que eu nunca tinha pensado efetivamente nisso. Mas como eu gosto do contato com as pessoas, como eu gosto de trocar experiências, a sala de aula é isso, né? Tão somente isso para mim, é troca de experiências. Eu resolvi encarar e de lá para cá nunca mais parei. Eu nunca fiquei em minha vida um semestre fora da sala de aula, exceto esse de agora, né? Semestre passado para cá. Então eu continuei a dar aula, comecei dando aula em cursinho para vestibular, aula de redação, aula de gramática, de inglês. E pouco tempo depois eu comecei a dar aula em faculdades, né? Em faculdades privadas aqui em Salvador. E fiquei muito Uhum. tempo nelas. Em uma delas eu fiquei quase 18 anos e na outra eu fiquei
11 anos, até o final do ano passado. Mas assim, Patrícia, na verdade, eu entendia que aquela era a minha grande vocação, né? E durante muito tempo eu pude sentir isso verdadeiramente, porque eu tinha uma paixão absoluta por aquilo que eu fazia. Né? Quando você entra naquele espaço ali e é tomado de uma forma assim inebriante por aquela atmosfera, sabe? Do amor, que eu acho que a sala de aula, antes de qualquer coisa, ela é permeada pelo amor e pela troca que advém desse afeto que é compartilhado, né? Então, eu fiquei muito tempo inebriada e vivendo aquilo e, claro, melhorando a cada dia com os meus alunos e por eles, né? Claro que a gente vai evoluindo, tudo que você pensa no início vai sendo reformulado, vai sendo modificado, graças a Deus que né? Que a gente não tem conceitos duros, estáveis, engessados, sobretudo. E durante um determinado momento, já de 2000 a partir de 2015, eu entendo que 2015 foi um ano assim que praticamente foi um divisor de águas. Eu penso assim, por quê? Porque é quando eu entendo que a educação começou a falir nas minhas mãos, né? Literalmente. Antes, a gente já acompanhava, o processo de decadência já vinha acontecendo anteriormente, mas a partir de 2000, não vou dizer 2015 não, 2016, é que a gente via de uma forma bem concreta que a educação virou o mercado, né? A mercantilização da educação. E aí a gente faz de tudo, né? Nós, professores, as pessoas que gostam do que fazem, que são mais que professores, são educadores, né? Elas começam a perceber que tudo está desmoronando. Em que sentido? Bom, você está ali prezando, priorizando a qualidade de ensino, mas você não pode fazer o que você quer, porque a carga horária é reduzida, porque não tem recurso suficiente, enfim. São vários aspectos que foram ficando muito fortes e foram sendo muito decisivos para a mudada de caminho, né? Essa mudança, essa transformação toda. Mas ainda assim, eu estava completamente presa. Por quê? Por causa da paixão, né? Eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. E eu pensava e falava sempre, inclusive com meus alunos, se não fosse para estar aqui fazendo isso, o que eu faria da minha vida? Eu não conseguia imaginar, sabe? Para mim, eu só poderia fazer aquilo ali. Não tinha como ter outra alternativa. Mas aí o tempo foi passando, 2016, 2017, aí veio minha primeira demissão. Eu fui desligada de uma faculdade pela qual eu era e sou apaixonada. Eu amava trabalhar ali, me sentia muito respeitada, né? Tinha muita autonomia. Enfim, tinham vários aspectos que eu considerava positivos, mesmo, né, com essa falência da qual eu estou falando aqui de uma forma geral. E aí eu pensei, bom, realmente está na hora de começar a investir em outra coisa. Porque em algum momento isso vai terminar, essa era uma das razões. Uma das razões, a primeira. Em algum momento isso vai terminar de vez, vai se encerrar de vez. Segunda questão, existe também uma outra paixão dentro de mim que eu quero explorar. Por quê? Porque eu decidi que a partir de agora em minha vida, eu vou querer viver isso, que é o que me motiva, o que me faz feliz também, que era trabalhar com viagens. Na verdade, assim, quem me conhece sabe que eu sou uma viajante, assim, eterna viajante, sou apaixonada. E é isso que me move. Ainda quando eu trabalhava em sala de aula, todas as minhas férias eu viajava. Do primeiro dia ao último, né? Sempre. Isso é que me motivava, me dava prazer. E as pessoas sempre me perguntavam, Nelly, indica uma pousada aí, que eu quero ir passar um final de semana, não sei, em tal lugar. Nelly, onde é que eu acho uma passagem barata? Vê se você acha uma passagem barata para eu viajar com um amigo meu para não sei onde. Enfim, então eu já fazia isso de uma maneira informal, entendeu? Eu já fazia isso no meu dia a dia, só que não profissionalmente. E aí foi muito natural, foi um processo muito natural, porque eu pensei, bom, eu quero viajar, quero continuar viajando, mas eu tenho um certo traquejo para essa área do planejamento. Né? Por exemplo, eu tenho uma viagem para o ano que vem, eu compro a passagem com 8 meses, um ano de antecedência, eu planejo minha viagem de uma forma muito minuciosa, sabe? E com muita antecedência, o que é importante se você quer fazer uma viagem econômica, é o meu caso sempre, né, professora? Então, resultado, o que aconteceu foi que em 2018 eu saí dessa primeira faculdade e em 2019 eu resolvi então criar meu Instagram, que é o Personal Travel, né, nele _ Personal Travel Planner, que é exatamente para trabalhar com planejamento. Agora veja bem, isso foi em 2019, certo?
quando eu comecei meu Instagram, em 2019. Mas veja, naquela época eu ainda estava trabalhando, ainda dava aula manhã, à noite, e isso me tomava muito tempo. E aí eu ficava assim, me sentindo meio angustiada, meio ansiosa até, porque eu gostaria de dedicar mais tempo àquilo que eu gostaria que fosse minha carreira para o resto da vida. Por outro Uhum. lado, eu não tinha tempo realmente para isso, não sabia como conciliar, né? Mas, mesmo assim, eu fui aos pouquinhos alimentando o Instagram, fazendo do jeito que eu pude. O ano passado, então, 2020, veio a pandemia. Na pandemia, você sabe, né? Todos nós demos aula online. E aí, com essa aula online, eu falei, não, isso daqui a pouco vai acabar, eu realmente vou investir nisso, que é o que eu quero fazer daqui para frente. E aí comecei a investir mais. Isso foi ano passado. Eu comecei a investir mais e veio, então, meu desligamento da última faculdade no final do ano passado. Mas sabe, Patrícia, na verdade, o que me segurou nesse último lugar em que eu trabalhei, durante os 3, 4 últimos anos, foi realmente a sala de aula, os alunos que eu tinha, sabe? Para mim, Uhum. foi algo muito especial, porque eu era professora deles do primeiro semestre até o último, né? Até na hora lá da orientação do TCC. Então, Uhum. o vínculo que eu tinha era um vínculo muito forte, me fazia muito bem. Então, eu não conseguia, né? Se você me perguntasse, poxa, e aí? Por que você não pediu demissão antes para você seguir seu caminho? Não foi só a questão da estabilidade. Aliás, não foi quase nada da questão da estabilidade, porque o salário era muito pouco, né? De um tempo para cá, passou a ser um Uhum. salário, não dá nem para qualificar. Mas, enfim, eu fiquei muito presa por causa dessa paixão e por causa daqueles alunos naquele curso de propaganda em que eu atuei, certo? E aí eu pensei, bom, eu não vou ficar, mesmo que me mantenham aqui, eu não quero ficar muito mais tempo, porque não compensa. Por mais que eu amasse, tem uma hora que você tem que pesar, né? E aí as contas vão chegando e você está sempre apertado, e aí eu não vou conseguir viajar. E quando eu penso assim, não vou conseguir viajar, aí dá aquela pirada, né? Isso aí eu não posso deixar de fazer. Eu preciso pagar Imagino. minhas contas e preciso viajar também. Pois é, e aí o que aconteceu? No final do ano eu fui desligada, e aí eu comecei a alimentar de uma maneira muito mais ostensiva o meu Instagram. 2020 eu já fiz isso, certo? Eu já fiz isso, o ano todo eu já andei fazendo, normalmente. Mas aí, quando eu recebi aquela, né, a voz da demissão, você está desligada a partir de agora, eu fiquei 3 dias, assim, muito consternada, obviamente, pela relação que eu tinha com as pessoas lá, né, meus alunos. Foram 3 dias, assim, sentindo, sofrendo, chorando. Poxa, como é que vai ser, né? Viver sem eles? Tudo era com eles, tudo era por eles. Tudo que eu precisava no dia a dia. Me ensine aqui como é que faz isso. Meu Deus, deu tilt aqui nesse aplicativo, como eles resolveram. Era muito forte, sabe? Enfim, depois eu levantei e quando eu dei aquela levantada, também veio a consciência muito clara. Clara como água, sabe? Aquela consciência de que pronto. Agora é a hora realmente de voar. Agora é outra hora, é outro momento. Uhum. Então aí você me perguntou sobre os meus desafios. Você já quer que eu já posso continuar ou você quer? Ah, não, vamos fazer o seguinte: vamos Ah, perguntar aqui para o pessoal do vamos. chat se alguém tem alguma aí, apontar, quer compartilhar algum desafio. Você que está Tá. insatisfeito com seu cargo, com seu emprego, com sua profissão, com sua função atual, Quem quiser quais são os falar. desafios que você tem enfrentado, né, hoje, né? Para você que está em Enquanto você transição. pergunta aí. Ok, Não, fale. desculpa. Não, você Ok, estava perguntando. Eu só Neile. ia dar um Não, alô tudo aqui bem. a Rafa. Rafael Mercedes é um grande parceiro meu de trabalho. A gente trabalha junto. E é muito Legal. bom. Boa noite, Rafa. Que bom ter você aqui. Saudade, Rafa. Enei, legal. Eu Sim, estou vendo aqui o pessoal elogiando bastante. Enei, parceria, que parceria e tal e tal. Enfim, Eneile, sim. só lembrando para as pessoas que estão chegando agora e as pessoas também Hum, que estão nos assistindo, que vai assistir essa live gravada, né? O título da live aham. é Transição de Carreira, Desafios e Perspectivas. Eneile, você se Hum. incomoda que eu falasse rapidamente quais meus desafios? Eu Claro peguei que não, algumas Paty. questões. Eu peguei algumas questões suas aí que eu concordo plenamente. Essa questão de. Eu costumo Hum. dizer que quando eu atuava como professora durante um bom tempo, entendeu? Eu Aham. me identificava com aquela função, né?
eu costumo dizer o seguinte, eu me dedicava exclusivamente àquilo. A questão é que chega um estágio na sua vida que você se pergunta se você quer continuar fazendo aquilo. Mas eu Uhum, fiquei muitos anos também na sala de aula. E digo para você, me identificava com isso, tá? E mesmo uhum, com essas questões que você falou aí, da educação, daquela questão toda do salário, deterioração e tal, mas a gente fazia isso quase que com uma missão, né? Mas claro, depois é de um mesmo. certo momento você revê, porque você, né? Eu, por exemplo, tive que rever meus objetivos, minha missão e propósito de vida para pensar em fazer, em mudar de função. Porque até então eu exercia isso e achava que era isso mesmo, que não tinha que mudar, entendeu? Apesar da insatisfação, né? Uhum. Bom, legal aí, e a gente realmente, eu noto aí na sua fala que tem muita identificação também com o que você fala. E eu gostaria de falar desafios que eu tive, né? Que foram a questão das crenças limitantes, né? Eu me lembro que, na época, eu achava, por exemplo, que eu não tinha mais idade para mudar de profissão, né, de função. Eu tinha investido muito tempo na carreira acadêmica, né? Então, como é que agora, né, investir em outra função, em outra profissão, em outra atividade nova, como é que vai ser? E as titulações, o que fazer com tudo isso, né? A questão Uhum. também de trocar o certo pelo duvidoso, a questão da segurança, né? De sair de uma zona de conforto, porque quando você entra na transição, você bem sabe, a gente precisa mudar a nossa mentalidade no sentido de pensar o seguinte, agora quando a gente sai da zona de conforto, a gente entra numa zona que é uma zona de risco, né? E isso é natural, porque faz parte da vida, né? Você bem sabe disso, certo? Então, essa questão, por exemplo, da ansiedade, eu me lembro que eu queria sempre adiantar as coisas, mas se isso não der certo, né? Se isso não der certo, como é que vai ser jogar tudo para o alto sabe? Será se não é muita precipitação, né? Será se não é uma viagem naquele sentido lá, viagem no sentido pejorativo, né? Aquela viagem que não se concretiza, né? Então, eu me lembro que aquela questão do salário, eu imaginava, poxa, né, tem um salário fixo, e se eu for trabalhar como autônoma, né, empreender, não vai ter essa de salário fixo, né? Como é que eu vou encarar isso? Porque a gente precisa realmente mudar muito da nossa mentalidade e começar a repensar até mesmo hábitos, valores, né? Pois é, essa questão da perda de segurança mesmo é a principal delas. Eu digo para você, encarar todas essas crenças É. aí foi bem complicado. Então, só no momento que você substitui essas crenças por outras, né? E começa Por a outras positivas, repensar, né? exatamente, começa a repensar que risco faz parte, né? Que segurança é uma ilusão muitas vezes, né? Nós vemos isso nessa pandemia, nós tivemos a oportunidade aí de refletir sobre segurança, até que ponto ela realmente ela é, ela é, digamos, eterna, ou ela dura por muito tempo, né? Uhum. Enfim, Inês, agora eu quero ouvir aí dos seus desafios aí. Quais foram os Tá, desafios que a Inês enfrentou aí, deixa eu é, falar aqui levando em rapidinho, porque tem. Não, Paty, desculpa. atuar como Pode autônomo é concluir. assustador, mas vale a pena, eu vi aqui. Aí, é isso aí, Rafa falou aí. É Atuar realmente assustador, é mas vale assustador. a pena. Talvez seja assustador Exatamente. mais no início, né? E Rafa também falou antes da pandemia, agora que ficou mais complicado por causa da pandemia, né? Queria dar boa Isso. noite também à Ritinha, grande amiga está aí presente. Obrigada, Ritinha, por estar aí participando da live. Bom, desafios. Vamos lá, Paty. Eu acho que tudo parte de. Eu acho que o que faz com que a gente existe um pouquinho, eu acho, é sempre o medo, né? Eu acho que o medo é a palavra que ela consegue abranger, englobar tudo que faz a gente se sentir um pouco travado e preocupado e mais resistente às mudanças. Então, eu acho que tem tudo que você falou, eu também passei um pouco, né? Então, medo de não vou mais ter estabilidade. Então, falta de estabilidade, falta de segurança. Porque quando você está empregado, né? Você tem lá a sua carteirazinha de trabalho assinado, você ganha pouco, beleza. Mas
é alguma coisa segura que está ali no final do mês. Você sabe que pode contar com aquela grana, né? Mas quando você resolve ser autônomo, você vai empreender, vai montar um negócio, que seja, você depende do seu suor diário, da sua batalha diária. Que, por um lado, às vezes pode até nem assustar tanto, porque se você faz aquilo que você gosta e você está com sangue no olho, foi o que eu senti, né? Depois que eu me levantei daquela notícia de que eu nunca ia mais encontrar meus alunos diariamente, né? Eu não digo nem de trabalhar no lugar que eu trabalhava, mas encontrar meus alunos diariamente, eu peguei um ar, né? Como as pessoas falam, peguei um ar e com sangue no olho eu fui trabalhar. Então, qual foi o desafio inicial? O desafio inicial, eu acho que é o mais básico, é o mais primário. Talvez um grande número de pessoas sinta isso também, que é exatamente o retorno financeiro, né? Que agora não é mais preciso, não é mais exato, não é seguro, não está na conta todo mês ali. Então, será que eu vou conseguir retorno financeiro? Quanto tempo vai durar para que eu tenha algum retorno financeiro, para que me dê condição de pagar minhas contas e fazer o que eu minimamente quero fazer, né? Então, eu acho que, para mim, isso foi o principal. Eu não pensei, isso não aconteceu comigo, não tive esse desafio. Já passei da fase, estou muito velha para fazer uma coisa assim, já era perfeccionista. Nunca tive isso em relação ao trabalho, né? Porque eu ainda tenho força, ainda tenho muita vontade, e eu acho que o mais importante quando você está pensando na transição de carreira, Patrícia, é você tentar localizar aquilo que você gosta, entendeu? Porque assim, quando você não gosta, tudo fica muito difícil. Imagine você trabalhar com alguma coisa que você não gosta. Eu entendo isso como um grande sofrimento. Eu jamais conseguiria fazer alguma coisa que eu não gosto. Então, por exemplo, algumas pessoas falam comigo, né? Poxa, você poderia ter feito um concurso público, professor federal, ganhar muito bem, ser rica, papá. Eu nunca quis isso, sabe? Eu nunca pretendi. Primeiro porque eu não tenho realmente o objetivo de ser uma pessoa de posse, ser uma pessoa com muita grana. Né? Meu carro é um carro popular, vai continuar sendo, mesmo que eu possa comprar um mais caro, eu não vou gastar grana com carro novo. Meu apartamento é o mesmo da vida toda, vai continuar sendo, até o dia que eu desistir de tê-lo para vender e viajar. Então, assim, o que mais me importa é realmente ser feliz a cada minuto da minha vida, sabe? Porque a vida é muito breve para a gente fazer aquilo que a gente não gosta. Então, eu acho assim, eu tive uma grande vantagem. Você está me perguntando dos desafios, interessante. Eu só estou conseguindo pensar em vantagem. É claro que a mudança é assustadora, a mudança, né, a quebra daquela rotina é estranho, obviamente que é. Mas eu, naturalmente, sou uma pessoa otimista, sabe? E se eu estou fazendo aquilo que eu gosto, o meu foco é realmente destacar aquilo que é mais importante, que é continuar conquistando e batalhando por aquilo, e ter o suficiente para me sustentar e para viajar. É só isso, entendeu, Paty? Então, no início, realmente foi difícil, porque eu estava saindo o quê? De 25 anos de carreira de sala de aula. E a partir de agora, eu passaria a ganhar o meu sustento por mim mesma, correndo atrás das coisas. Aí veio a pandemia, que foi o mais grave. Então, sabe, tem alguns momentos assim que eu me senti realmente fraquejada, né, para não dizer fraca. Me senti debilitada, assim, emocionalmente falando, poxa, e agora? Veio a pandemia, não posso viajar, para mim é o mais grave. Não posso planejar viagens, porque agora ninguém está viajando, não dá para viajar. As pessoas já estão viajando, na verdade, mas ainda assim eu não incentivo meus clientes a fazerem assim, porque eu acho que viajar com limitações, para mim, não vale a pena, também não estimulo isso. Mas veio a pandemia, então tudo se estagnou, né? E eu passei a viver com o básico do básico. E eu estou vivendo bem, porque eu acabei descobrindo que a gente pode abrir mão de muitas coisas, né? A gente não, pelo menos, eu não preciso de muita coisa para ser feliz. Eu preciso do meu cantinho, da minha paz. E acho que as pessoas se acostumam a luxo, a consumismo. É um relógio melhor, é um celular melhor, é não sei o que melhor, não sei o que melhor. E aí a vida vai passando e você não está sentindo isso realmente, a essência, né? O que é mais importante. Então, eu vivo realmente, assim, o que eu sinto, que eu acho que é mais especial, é realmente o fato de estar vivendo as coisas que eu gosto de viver, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, estando na companhia das pessoas que eu gosto de estar, as pessoas que eu amo. E não gastando. O dinheirinho que eu tenho, que eu posso ter a mais aí, eu guardado para viajar. Entendeu? Mas eu entendo, realmente, eu concordo absolutamente com você que os desafios são esses aí, realmente. Eu acho que é a falta de estabilidade, né, recurso financeiro, o retorno que você vai ter, em qual prazo que você vai ter. A gente precisa muito exercitar a paciência, porque você sabe, o negócio, ele não. O retorno financeiro para vir em 6 meses, um ano, é muito difícil. Né? Só se você for ir um Carlinhos Maia da vida, que resolve fazer um negócio assim lá, filmar o pessoal da comunidade, pá.
E aí, como isso agrada, né? Uhum. Grande parte da população brasileira, tudo bem. Mas não é o nosso caso, não é o meu caso, pelo menos. Ele jamais vai ser. Entendi. Realmente não é. Eu admiro quem consegue fazer isso, mas não é o meu caso. Então, eu estou pensando assim, quando eu comecei a investir, a empreender, em um retorno financeiro a médio prazo. O que é médio prazo para você? Diga aí para mim. Ah, é muito subjetivo, né? Médio prazo pode ser 2 anos, pode ser 1 ano e meio, 2 anos, não é isso? Por isso que eu perguntei para você. Porque o prazo é uma questão subjetiva. Né? Então, para mim, curto prazo, eu consegui um retorno financeiro com o meu negócio a curto prazo, seria uma coisa assim de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, curto prazo, né? Eu Tá. acho que o meu negócio é um negócio de médio prazo, de 3 a 5 anos, talvez. Hum. Então, você tem que ter resignação, paciência, perseverança. Você tem que ter muita paciência. Você tem que achar que um dia vai dar resultado. Então, é isso que eu te falo. Eu não consigo ver a ausência de resultado no que eu faço. Sim. Primeiro, porque eu não quero muito, eu não quero ser rica, certo? Eu quero uma grana que dê para pagar minhas contas e para viajar. Segundo, porque eu amo isso que eu estou fazendo. Então, eu não consigo fazer mais nada. As coisas que eu mais gosto de fazer na vida: dar aula, viajar e cozinhar. Até já tentei cozinhar. Montei um bistrô aqui em casa. Ah, tá. Gosto, foi muito legal, mas também não dá para lucrar muita coisa, né? Ainda mais Uhum. agora nem se fala. Mas é isso, entendeu? Então, eu acho que eu concordo com você, que os desafios são realmente esses aí. Acho que a falta de estabilidade realmente desestabiliza, né? Dá aquela Uhum. rasteira em você, principalmente você que está acostumado àquela rotina de 20, 30 anos trabalhando ali com a mesma coisa, né? É preciso Uhum. ter muita força, como eu tô rezando agora. Mas isso é um papo pra outra live. Sim, Uhum. Paty. Ok. Eneili, eu Tá achei rindo de quê, interessante o que Ritinha? você Oi. falou aí. Eu achei bem interessante o que você falou aí, quando você diz que teve que Ah, rever os hábitos. Eu acho que isso é muito comum em quem está em transição de carreira, precisa rever hábitos de consumo, entendeu? Muitas vezes a questão do dinheiro, saber, né, a maneira como você começa a olhar para o dinheiro, a questão de investir ao invés de gastar de forma desordenada, como você disse aí. Né? Então, essa questão, por exemplo, de rever hábitos é fundamental para quem está em transição. E uma coisa também uhum, que a gente tem falado, transição não acontece assim da noite para o dia. Ela é um uhum, processo. Assim como com investir na certeza. nova função, o retorno também pode ser a pequeno, médio prazo. Da mesma forma, a Ah, transição é um processo. E como você disse, precisa mudar a mentalidade, né? Precisa mudar a questão da inteligência emocional, precisa trabalhar. Tem uma série de questões aí que envolve, né, esse processo da transição, né? Como fazer uma transição sem estresse, né? Sem exato. muita. E nele é interessante. Você fala de questões de benefício. Você fez questão de focar que os benefícios são bem maiores, né? E a questão, por exemplo, de atuar na função que gosta, né? Então a gente falou, por exemplo, que como eu falei para você, durante um bom tempo eu atuei na função acadêmica e eu gostava, né? Gostava daquilo. Mas a partir de um certo estágio, eu comecei a repensar, né? Se era aquilo Hum, mesmo que eu queria. Enfim, eu acho que a gente pode mudar também e querer atuar numa outra função, ok? Não tem claro, nada de errado também para quem decide continuar lá, mesmo insatisfeito. Não há nada de errado com isso, entendeu? Mas a opção, a escolha é nossa. E a partir do momento que a gente faz essa escolha, aí sim, uhum, né, a questão da autoestima que a gente, né, a autoestima, a questão de se sentir, né, como é que se diz, no comando aí de sua vida e tal. Então, atuar no que gosta, eu acho que é o que mais me fez fazer o movimento dessa mudança, entendeu? A questão também da uhum. qualidade de vida. A gente falou muito que eu me mantinha muito ocupada antes. Eu me sentia muito ocupada. Quando eu estava gostando do que eu estava fazendo, eu não percebia o tempo. Mas depois que eu comecei a sentir que estava muito ocupado, tinha alguma coisa errada. Já estava alguma coisa, Perfeito. já tinha alguma coisa errada ali, entendeu? Então, essa questão, Uhum, por exemplo, de usar o tempo de forma mais produtiva, entendeu? Você se sentir útil, né? E também essa questão de como é que se diz? Se permitir aprender novas habilidades, entendeu? Você sabe que empreender
é preciso também, a gente aprende, né? Aprender a mexer em novas tecnologias. Quem mexe no online sabe disso, os desafios, né? A questão, por exemplo, de lidar com a comunicação, entendeu? Dos relacionamentos e uma série de habilidades que, se você não tem, você precisa estar aperfeiçoando isso. Então, eu acho que a questão da autonomia também, tá? Você fazer o seu próprio roteiro, né? Diário, né? Com quem é autônomo, por exemplo, autônoma, né? E a questão da liberdade geográfica para quem trabalha no online, por exemplo. Porque claro que tem aí os desafios da tecnologia, né? Mas claro. a questão da liberdade geográfica é possível, né? Então é algo que também atrai, como você disse, são os benefícios, apesar do... Tem a questão dos desafios, tem a questão que precisa ser encarada, como toda a função e profissão que a gente exerce, toda na área acadêmica, seja lá qual for. Você tem os desafios, né? E tem os benefícios. A gente está falando aqui de transição. Algo em comum aqui entre nós, né? Você gostaria de falar mais alguma... Gostaria de complementar, Inêli? Gostaria, Patrícia. Eu quero falar mais algumas coisas em relação ao que você ponderou aí. Deixa eu só ver mais quem está presente. Ritinha falando lá, Rio de Carlinhos Maia, que eu falei, tal. Rosinha Sampa, boa noite, Rosinha. Que bom que você está aqui. Sim, Patrícia, tudo isso aí, né, que está nesse contexto de mudança de carreira, de transição de carreira. Eu me lembrei aqui de duas questões. Vou falar logo do que você falou para não me esquecer. Liberdade geográfica, diante do que eu faço, para mim é tudo, né? Então, o fato de você poder se organizar é só você, o seu tempo depende apenas do seu próprio ritmo, né? Então, essa coisa de que a liberdade geográfica também, mas essa liberdade da rotina, de você monta, como você falou, o seu roteiro, a sua rotina, o seu cronograma, quer dizer, você sistematiza suas ações em prol daquilo que você quer e eu quero acordar hoje às 11 horas e vou trabalhar até 1 hora da manhã. Isso é muito positivo, né? A meu ver, isso me ganha. Porque eu, por exemplo, acordo de manhã, acordo 7h30, 7 horas, a depender do que eu tenho para fazer, mas eu sou muito lenta para tomar café. Eu amo tomar café, então eu faço isso com calma. Se tem alguma coisa que eu faço com calma na vida é tomar o café da manhã, por exemplo. Então eu adoro fazer. Então eu posso, de repente, aí emendar o trabalho a partir de 9, 7 horas parar, por exemplo. Então isso é importante. O outro fato é essa coisa de você estar viajando. Você pode, eu quero viajar, eu quero trabalhar, viajando vou fazer isso, né? Fé em Deus, quando eu viajar, eu vou, o que eu faço aqui, eu faço em qualquer lugar do mundo, né? Então isso é uma coisa. Agora, outra coisa que eu ia falar, você falando, me lembrou, foi o seguinte... muitas pessoas eu sinto, vejo, né, pela experiência com as pessoas que eu conheço, que eu converso, vizinho, amigo, enfim, que as pessoas esperam chegar no ponto final daquilo que está fazendo como função primordial, tá? Por exemplo, um professor, por exemplo, um exemplo aqui. Esperar ser desligada, ser demitida, para então tomar um rumo na vida. Isso, na verdade, gera muito mais apreensão, gera muito mais angústia, como você fala, gera muito mais estresse. Por quê? Porque aí não tem jeito a dar, né? Digamos, você está lá, pronto, agora eu não tenho dinheiro, não tenho seguro-desemprego 3, 4 meses, 5 meses no máximo, e agora eu tenho que dar um jeito de ter dinheiro de uma hora para outra. Aí, realmente, para as pessoas que passam por esse processo, que esperam finalizar um determinado trajeto para iniciar outro, é claro que é mais complicado, né? Agora, eu acho assim, é a minha percepção, certo? Não sei se você concorda, você pode comentar depois. Sim. Eu acho que a gente, por exemplo, se a gente está no país que a gente está hoje, que a gente vive hoje, né? Gasolina, valor altíssimo, a cesta básica, valor altíssimo, tudo caro, ninguém consegue nem comer mais carne, por exemplo. As pessoas, sabe, não conseguem o mínimo para a sua sobrevivência. E aí, você já sabe que as coisas estão degringolando. Né? Você já ganha menos que antes. Eu estou falando só na área de educação, não, em qualquer área, certo? Por que você vai esperar, né, chegar naquele ponto final, ou que você vai ser demitido, ou então que seu salário vai diminuir em 60% para escolher um outro rumo para a sua vida? Entendeu, Paty? Então, eu acho que é importante, eu imagino que você faça isso, você deve conversar isso com seus clientes, quando você trabalha, que eu acho importante você localizar pelo menos 2 ou 3 coisas que você gosta muito de fazer. E já ter isso em mente e planejar aos poucos. Né? Isso aconteceu comigo. Quer dizer, eu já comecei a investir na área de viagem, planejamento de viagens,
mas eu não conseguia investir tempo porque eu estava presa. Eu fazia devagarzinho, devagarzinho, doida para fazer mais, mas não conseguia porque eu não tinha tempo. Por outro lado, também eu me sentia confortável, tendo aquele dinheirinho, É. micharia, lá no final do mês, mas me sentia confortável, né? E aí, na verdade, eu realmente comecei a investir de vez, mergulhei de cabeça, quando eu fui Uhum. desligada da última universidade em que eu atuei. Mas eu já tinha aquecido, sabe? Eu já tinha preparado o terreno para esse momento Uhum. que eu tinha certeza que viria. Então, eu acho que fica muito mais fácil quando você Sim, identifica isso, né? sim, Porque não é sim. possível. Eu não acho que seja possível que alguém só goste de uma coisa na vida. Uhum. Você se conhecer, é o processo básico aí de autoconhecimento, você se conhecer e descobrir as coisas que você gosta e, de repente, pensar em investir um pouco em alguma coisa, né? O que é que você acha? Não, eu acho que você tem toda a razão. Boa noite, Rô. Eu costumo dizer que eu não tinha, por exemplo, coragem de pedir as contas, né? E Sim. durante o tempo que eu trabalhava, eu também procurava, como você disse, rever hábitos de consumo, porque eu já tinha em Uhum. mente, como você tinha, que em algum momento, entendeu? Eu ia ter que tomar uma decisão na minha vida, eu tinha que fazer uma escolha, correto? Uhum. Então você precisa ir se Correto. preparando antecipadamente. E eu me lembro que eu comentei Exato. isso com os colegas de trabalho. Eu trabalhava lá dentro, eu comentei isso na sala dos professores e professoras. Eu Ah. falei, gente, eu estou pensando em fazer uma transição de carreira. Eu me lembro que uma colega falou assim, mas a essa altura, o que, é que você sabe fazer na Mentira, vida? sério? Mas Não a acredito. essa, Meu a Deus. essa altura, você sabe fazer mais o que na sua vida, a não ser dar aula? O que, é que você sabe fazer? Você está me entendendo? Então, esse tipo de crença, Mentira. que a pessoa não falou por mal, eu tenho certeza, entendeu? Eu sei, A mas é porque pessoa não já é um falou tabu, por né? mal, ela falou porque realmente ela acredita nisso. E eu também acreditei nisso nele por muito tempo, Eu sei. entendeu? Tanto que eu Aham. precisei ser mandada embora, porque se fosse depender de mim, eu acho que eu não teria coragem de chegar lá e dizer, ó, me desliguem, porque realmente, para mim, Não tem mais já. condição, né? Entendeu? Então, Eu acho tem que é o mais comum mesmo. eu costumo dizer que Hum. tem pessoas que precisam ser mandadas embora para poder fazer o movimento, porque senão É, não vai conseguir fazer aquele movimento de chegar lá e dizer me desliga, entendeu? Eu já com fiz isso em certeza. empregos públicos, né? Eu já me desliguei de empregos públicos. Eu era professora, eu tive que me desligar para vir morar aqui em Salvador, Ah, entendeu? Me desliguei de 2 empregos públicos. Não é fácil, nossa, mas para vir morar aqui, entende? coragem. É. Mas Requer coragem. enfim, Ah, preciso. Mas enfim, nele. Mas aí é que tá, eu já não estava mais naquele, né? Eu precisava mudar, fazer uma transição de vida, no aham, caso, na época, e depois, agora, de carreira. E Neile, deixa eu te falar, ah. então, tudo bem. Você Deixa tem eu mais só alguma mandar mais coisa? um beijo aqui, Paty. Tenho. Eu quero mandar um beijo para Jô. Beijo, meu amor, que saudade de você. Ex-aluno, alguns ex-alunos aqui. Ró, Ritinha, Rafa. Sim, você queria saber o quê, Paty? Se eu tenho mais alguma coisa para falar? Sim, sim. Que a gente já vai caminhando aqui para. Para terminar já? Ixi, Não, ainda coração. não. A gente vai aqui Tá falar. caminhando. Vai caminhando, a gente vai caminhando. Se você disser que não tem mais nada, a gente vai caminhando aqui. Você tem alguma coisa para. Porque assim, as Hum. pessoas aqui que tiverem alguma dúvida, que quiserem aqui compartilhar os seus desafios, você que está insatisfeito com sua função, com sua profissão, com seu emprego, né? E que quais são os desafios que você enfrenta hoje, você que está nessa situação, ok? Você que está em transição de carreira também, que está em início de transição, quais são os desafios que Quem, você está enfrentado, ok? A gente está aqui, eu e a Ineile, falando sobre transição de carreira, desafios e perspectivas, quem quer ok? falar? Ró, Ritinha, Jô, Rafa, Lai, quem tá aí mais? É porque tem mais gente aqui. Cadê Sodré? Cadê Sodré? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, pessoal. Basicamente é isso, Patrícia. Né? Basicamente é isso que eu tinha para falar. Eu acho muito legal essa sua perspectiva profissional, né? Trabalhar com as pessoas diante desse processo de autoconhecimento, de começar a tentar identificar as suas vocações, os seus propósitos, que sejam, né? Palavra que está muito na moda, mas enfim, é isso mesmo. Uhum. E ajudarem elas a pensar em alguma coisa e fazendo isso de uma forma suave, de uma forma lenta, né? Entendendo, acompanhando o seu ritmo devagarzinho,
E também com paciência, né? As pessoas precisam aprender a ter paciência, porque E, inclusive, tem que Eneide, perseverar. Aham. Desculpa interferir e interromper você, mas Não, inclusive pode falar à vontade. me lembrei de algo que você falou. Tem pessoas, inclusive, como eu, como você estivemos, que estávamos numa Hum, função, na nossa função anterior, né, como professoras e tal, e exercendo já, atendendo, né, de uma maneira mais tímida, mas sim fazendo os dois, uhum, exercendo as duas funções de maneira simultânea, apesar de que não tínhamos tempo para exercer essa segunda função, mas assim, sim. algo que eu costumo dizer, quando você está numa outra função, é bom se programar antes de sair, para não sair assim também, sabe? Exato. E depois se arrepender, entende? É preciso primeiro trabalhar, investir algum dinheiro, rever hábitos, fazer cursos, se preparar, fazer Com treinamentos, para certeza. depois, como você falou, primeiro preparar, ver quais são os seus Exato. pontos fortes, investir, né, em Uhum, funções, em atividades que têm a ver com seus pontos fortes, entendeu? E aí exato. você Exato. começar a atuar com aquilo e descobrir o que realmente você gosta, para não se precipitar de sair do emprego e depois dizer que se Claro. arrependeu e que não deu certo e agora não tem nem mais nenhum emprego e nem a função conseguiu achar ainda o que gosta, quais são os seus, o que é Ou que então até realmente você gosta de fazer. achou. Desculpa, Patrícia. Ou então Fica você até achou, mas até você se consolidar no mercado, até você ter um retorno, vai demorar, né? Olha, a Realmente é Nil, importante ir fazendo devagarzinho. ok, a Niflo Terapias está falando aqui que ser professor é um desafio constante, né? Ah, é. Com certeza. Com certeza. Bom, você pode continuar sendo educadora, né? Fora da sala de aula, ok? Bom, eu vou falar aqui de casos. Bom, eu vou falar aqui de uma professora que eu atendi, né? E que ela me Ah, deu um feedback depois do atendimento. Ela estava passando por uma situação muito complicada, que era justamente estava se sentindo desvalorizada na instituição de ensino que trabalhava. Era uma pessoa muito competente, muito preparada, entendeu? Mas a queixa principal era essa, que não se sentia valorizada, né? E, além de estar passando por uma situação pessoal muito complicada, uma perda de um ente querido, e aí eu atendi essa professora e, depois de algum tempo, hum, ela me deu um depoimento que eu pedi a ela, e ela hum. me agradeceu, né? Porque depois do atendimento ela conseguiu escrever os artigos que estavam engavetados, ela conseguiu escrever o e-book, né? Que Ela legal. conseguiu fazer uma parceria com uma colega e começou a dar Uhum, aula EAD, e hoje ela se sente realizada, né? Ela, quer dizer, ela que começou a bom. ver outras possibilidades dentro da profissão, né? Uhum. E hoje ela se sente grata, né, por isso. Então, foi bem legal esse depoimento dessa professora. Que bom. E Mas ela ainda é professora? Ela continua atuando como professora ou largou? ela é professora, mas vive outras perspectivas, além da sala de aula, Certo. né? Ah, já está fazendo outras coisas, certo. Entendi. Sim. Uhum. Legal. E ela tá pensando também em atender, né? Atender, entende? Na profissão dela. Que bacana. Convite. Bom, eu quero fazer um convite aqui, tá? Para você que está aqui, vai assistir essa live gravada, você que está insatisfeita, que insatisfeito com sua atual função, profissão, e, e não tem recursos para mudar isto, eu lhe convido a conhecer o meu programa Transição de Carreira Sem Estresse. Basta que você acesse a descrição o link do WhatsApp. Eu abri há pouco o WhatsApp Transição de Carreira, está lá no link, está na minha descrição da minha bio, né? Na descrição da bio. E também aproveito para convidar você, as primeiras 3 pessoas que fizerem contato via direct, eu vou oferecer uma entrevista gratuita, né? Opa! E também quero fazer um convite para um meu workshop gratuito sobre transição de carreira, em que eu vou falar sobre dicas para fazer transição de carreira,
né? Vou falar de experiências, né? Pessoas, depoimentos de pessoas que fizeram transição, que estão fazendo transição. E vamos falar, vou responder perguntas, e, enfim, vai ser um encontro um dia bem agradável, né? Vai ser dia Que 18 massa. de setembro e ainda vou Ah, fazer a tá perto. divulgação disso, ok? Maravilha, Patrícia, maravilha. Ok. Eneili, eu deixo você É. aí com a palavra se você tiver algum convite a fazer para as Ah, pessoas. tenho. Vamos Sim. viajar, minha gente. Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Gente, se alguém quiser viajar, conte comigo para planejar. Olha aí, até rimou. É difícil ainda, né? A gente pensar em viajar agora, mas dá para planejar, é o que eu sempre falo. Não Com dá para certeza. viajar. No Brasil já dá para algumas pessoas, para mim, definitivamente não, ainda. Mas ano que vem já dá, então acho que a partir de setembro, outubro, a gente já vai ter uma ideia de como é que estão as fronteiras, quem quiser viajar para fora. No Brasil também, vacinação, com fé em Deus, vai avançar. E, então é isso aí. Meu Instagram é Eneile Freitas, personal travel. E aí vocês podem me seguir lá, se alguém ainda não me segue, não conhece meu trabalho. E é isso aí, deixar essa mensagem, né, Patrícia, de que as pessoas, que a gente pode mudar, a gente deve mudar, porque nós somos feitos de fases, né? Com Ai, certeza. lembrei da música lá, Mulher de Fases. Pois é, nós somos feitos de fases. E a gente se Uhum. acostuma a tudo, né? A gente se acostuma a tudo, basta querer, basta encontrar alguma coisa que está muito, que bem intimamente ligada àquilo que a gente gosta, e tudo fica mais fácil, né? Ter pessoas do bem, pessoas que a gente gosta, que a gente sabe que gostam da gente e acreditam na gente assim como a gente acredita, porque primeiro você tem que acreditar em si mesmo, né? Alguns precisam de ajuda, isso é absolutamente normal. Mas pensar que é possível, sim, mudar de uma forma mais delicada, né? Mudar com menos ansiedade, com menos estresse, mudar com mais prazer, né? E com mais otimismo também, porque eu acho que quando a gente tem essa força, esse otimismo, acho que o sucesso também, não estou falando de sucesso, né? De ter grana, de ter um apartamento de luxo, um carro de luxo, mas o sucesso que eu acho que está ligado ao bem-estar, para mim, sucesso é isso, né? É você ter o bem-estar, o seu bem-estar sempre, qualidade de vida, né? Seu prazer, fica muito mais fácil, né? Se você acredita em você, se você é otimista. Mas aí você está aí pronta para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento, né? Eu acho isso muito válido, admiro bastante. Então, parabéns para você também. Adorei, muito obrigada por me convidar para essa live. Obrigada. Eu gostaria só de encerrar e usar aqui uma frase, uma adaptação de um texto da Glória Hurtado, que ela fala, o Sim, nome do texto é Encerrando Ciclos. E ela fala que é muito importante encerrar ciclos, né? E eu coloquei quando aquela profissão, função ou emprego já não se encaixa mais em nossa vida. Então, mude o muito bom. disco, sacuda a poeira e deixe de ser quem você era para ser quem você é, né? Muito bacana. Adorei, E Paty. eu quero aqui também perguntar se alguém aqui tem alguma dúvida, né? Atendendo clientes, Rafael, parabéns para vocês, gostei muito da live. Rosinha Sampa, pessoal de Sampa aqui, legal. Janzito, meu amor, lindo, um beijo para você. Nunca mais te vi, ex-aluno. Ró, obrigada. Que bom que você gostou. Rafinha, todo mundo que entrou, muito obrigada, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Espera aí, né, Patrícia? Até agora o pessoal está aqui dando parabéns, gostou muito e tal. Bom, Tem perguntas. Depois vocês consultam Patrícia aí por direct, quem quiser perguntar alguma coisa do sim, quem workshop, quiser, né? isso. Às Quem vezes quiser entrevista gratuita. não tem como responder tudo numa live, né, nele. Então, Ah, com assim, as certeza. pessoas que tiverem dúvidas e quiserem lá entrar no meu grupo, Transição de Carreira, grupo de WhatsApp, é só acessar a descrição na minha bio Isso. e tá tudo certo. E lá vai entrar e eu vou responder perguntas, enfim, vou colocar um conteúdo diário sobre transição também, vai ser muito legal essa. E esse grupo tem data para começar e data para terminar, né? Legal. Pois é, e eu vou continuar também na próxima semana. Na sexta-feira eu tenho também um encontro, uma live com um mentor na área de marketing digital e também na próxima semana, todos os dias da semana, teremos live com Ó, lotada. convidadas variadas. Que bom. Bom, Maravilha, Patrícia.
Neile, eu quero agradecer a você imensamente pelas suas contribuições aqui, tá? Dizer que foi um enorme prazer aqui conversar com você, entendeu? Prazer foi meu, Patrícia. Muito E obrigada. Também gostei muito. Quando você quiser, sabe quando estou ao seu dispor. nós fomos colegas, né? E quanto a gente já tinha uma identidade muito Trocou, grande né? Já. naquele tempo, né? Com E, certeza. e a você que está assistindo a gravação, a você que está aqui na audiência, que está assistindo a gravação, obrigada aqui pelo tempo que passou conosco, né? Maravilha, alguém está dizendo aqui, Rosinha. Tá bom, Eneile? Bora, tá bom. E a Beijão, gente, Patrícia. Muito e obrigada a de novo. gente vai se falando, a gente vai se falando. Sim, com Ok? certeza. Um beijão, pessoal. Boa noite. Obrigada mais uma vez a todos vocês que participaram. Ritinha, Rafa, Jorro, Jean, todo mundo aí. Muito obrigada. Beijo grande, pessoal. Beijo, Eneile. Tchau, Beijo, pessoal. pai. Obrigada, Tchau. obrigada por tudo. Obrigada também.